Oi, gente, será que já tá ao vivo? Olá, vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Já estamos. Vamos já iniciar com a Sarinha. Oi, Angel. Oiê! Oi, Sarinha. Tudo bem? Tudo! Eu sei. Como você tá? Tudo bem. E essa quarentena? Indo, né? Indo, né? Fiquei muito feliz de você ter aceito o convite para a gente fazer essa live falando de organização. Acho muito bacana. Eu, eu lembro quando a gente começou essa história de organização que eu entrei no seu mundo, né? Logo Uhum. que você estava grávida do José, foi muito especial e eu acompanhei bastante essa evolução de organização tua. Então, fiquei muito feliz de você ter aceito o convite, que eu sei que você está aí super intensa nessa quarentena, que você está bem dedicada a estudos bíblicos, às orações, eu acompanho tudo e vejo que é bem bacana. Então, por causa disso, eu queria começar a falar com você de organização nesse tema. Como que hoje você mantém a sua rotina de organização com esses estudos bíblicos, sendo mãe de 3 pequenininhos que já estão grandões aí, precisam de toda a ajuda, né, para que o lugar esteja organizado. Como que é essa rotina de organização tua, sendo mãe e sendo uma aluna aí de Deus, das orações, do jeito que você faz? Compartilha com a gente um pouquinho. Cara, assim, eu tento o máximo unir as duas coisas, né? Tipo, eu não. Óbvio, eu tenho meu tempo a sós com Deus, eu sozinha, né? Às vezes eu consigo tirar, por exemplo, agora. Tá os dois nenéns dormindo e eu amo que os dois dormem ao mesmo tempo, sempre, à tarde. Sempre tiram a soneca deles juntos. Nunca, tipo assim, um dorme e o outro fica acordado, depois o outro dorme e o outro acorda. É sempre juntinho. Eu fico brincando aqui que eles parecem gêmeos, sério. Às vezes eu até visto eles iguais. Eles têm a mesma idade, Você tá falando do Josué o José e o João. e o João, tá? Então eles fazem tudo ao mesmo tempo. Eles comem ao mesmo tempo, tomam banho ao mesmo tempo, dormem ao mesmo tempo. Então isso me facilita muito, porque agora o Zé tá com o pessoal aqui em casa, né? Olhando, eles estão olhando o Zé pra mim. E eu consigo fazer, por exemplo, eu tô fazendo aqui a live mais tranquila, porque tá os dois dormindo, então eu consigo sim ter o meu tempo a sós. Mas quando eu não consigo, eu tento unir. Por exemplo, coloco um louvor pra tocar enquanto eu tô brincando com as crianças. E eu vou tendo minha comunhão com Deus E assim. também diminui a ansiedade, né? A música Muito, ajuda muito. bastante, né? E eu gosto de botar também, descobri tem pouco tempo, uns canais no YouTube de musiquinha infantil cristã, que é, nossa, eles amam, amam. Daí o Zé agora tá aprendendo todas as historinhas da Bíblia por causa dessas musiquinhas. Eu pergunto assim, Zé, quem é que matou o gigante Golias? Ele, Davi? Então, ele já sabe, e isso é muito legal, ele me pergunta as coisas. Daí eu comprei bibliazinha pra ele, infantil que é colorida, aí ele vê a imagem, né, dos personagens, ele pergunta, mamãe, por que que ele tá assim? Por que que tá assado? Aí eu vou e explico a historinha pra ele. Mas tudo isso enquanto você está fazendo a sua parte de estudos também, que você quer juntar tipo, você Sim, e a sua família. isso, eu tento ao máximo, é como se fosse o seguinte, se eu fizesse só quando eu conseguisse ficar sozinha, eu ia fazer muito pouco essa minha comunhão com Deus, sabe? Então, Uhum. enquanto eu tô fazendo as outras coisas, eu tô sempre inserindo esse assunto no que eu tô fazendo, sabe? Se eu tô Muito brincando, legal. eu boto um louvor, ou se eu tô brincando com o Zé, eu tento ensinar alguma coisa pra ele da Bíblia e ao mesmo tempo tá levando pra mim, sabe? Eu tô alimentando isso em mim, porque eu tô pensando pra ele, Claro. sabe? Nesse sentido. E quando eu vou sentar pra estudar, pra meditar, pra eu ler e fazer realmente um estudo bíblico, é como momentos assim, né? Quando eles estão dormindo ou quando estão brincando ali, eu E consigo. você tem uma rotina de organização para isso? Você tem um planner? Como que você faz
essa sua divisão de tarefas na hora de estudo? Como funciona isso para você? Eu amo planner, né? Eu tenho um planner que ele é bem. Daqui a pouco eu mostro, eu vou virar aqui para mostrar para Ah, vocês. mostra. Vou Legal. mostrar, eu vou mostrar. E eu uso para isso, é óbvio, eu até anoto umas coisas de outros assuntos, de trabalho, de consulta, alguma coisa assim. Ou Mas seja, seu planner é compartilhado. é tudo, eu junto Tá. tudo, todos os assuntos nele. Eu não tenho um só para isso, eu misturo todas as categorias, né? E quando eu vou dar um exemplo de quando eu comecei a ler a Bíblia toda, né? A primeira vez que eu li ela toda. Ah, legal, legal. Eu comecei, faltava Então, a 3 Bíblia, parênteses, inteira? inteira, de Gênesis e Apocalipse. Uau. Eu comecei faltando 3 dias para o fim do ano. E eu li o Pentateuco nesses 3 dias, que são os primeiros 5 livros, né? De Moisés, primeiros 5 livros da Bíblia. E eu li eles em 3 dias, mas assim, eu fui na intenção de realmente me conhecer, sabe? Não foi nem estudar, sabe? Porque às vezes, quando eu paro para estudar a Bíblia, eu pego uma parte pequena, uma carta, né? Um capítulo, ou às vezes até metade de um capítulo, e vou desmembrando aquilo, faço até resumo e tal. Quando eu peguei para ler, não fui para fazer assim, eu fui para ler mesmo, sabe? Só para Sim. ler, fazer leitura mesmo, rápido. Tipo, lendo um livro. Lendo um livro, exatamente, mas Tá. para conhecer a história, porque eu cresci na igreja e sabia as histórias por causa das pregações e tal, mas não sabia exatamente porque eu li, eu mesma li. Eu sabia porque eu ouvia, eu estava sempre no Eu acho escuro. que você é a primeira pessoa que eu conheço que leu a Bíblia inteira. A minha mãe já leu, meu pai também. Mas assim, na tua idade? Ah, tá. É verdade, é verdade. E assim, eu nunca funcionei com metas a minha vida inteira. Eu sempre, tipo assim, eu vou fazer isso até tal dia. Eu nunca conseguia. Mas nesse final do ano eu falei, não, esse ano vai ser diferente. Eu vou começar a trabalhar com metas e eu vou cumprir. Então eu criei uma meta. Eu falei pra minha mãe, mãe, até fevereiro eu vou ter acabado o Antigo Testamento. Falei pra ela, até fevereiro. Isso, Antigo Testamento É grande, é. Aí ela, tá bom. Tipo assim, eu acho que ninguém levou muita fé, não. E aí, nos 3 últimos dias de dezembro, né, pra acabar o ano, eu comecei a ler Gênesis. E eu tenho até anotado aqui. Dia 1º de janeiro, eu tava... Mostra, deixa eu ver. Eu vou mostrar. Dia 1º de janeiro, eu tava em Juízes 13 já. Nossa, peraí. Agora eu tô vendo. E aí eu fiz isso aqui. Eu peguei o planejamento mensal do planner. E aí, por exemplo, nesse dia eu quase não li. Não, 1º de janeiro, eu li um capítulo. Mas aí, ó, quinta, no dia 2, eu li de Juízes 14 até o 20. Aí na sexta, de Juízes 20 até 1 Samuel 24. Aí no sábado, 1 Samuel 24 até 2 Samuel 5. Domingo você descansou. Domingo eu não li. Foi o único dia que eu não li. Tá. E aí eu fui E aí anotando. você seguia isso? Tipo assim, você fez isso antes de começar tudo? Depois. Eu fui depois. Eu anotei o depois. E aí você se lembrou o que você tinha feito? Não programou. Todo dia quando eu ia dormir, eu anotava aonde eu parei. Entendi. Aí no dia 30 de janeiro, eu terminei o Antigo Testamento. Caramba! Foi. Aí eu fui fazendo assim, eu falei, cara, consegui no último... Ai, peraí. No último dia de janeiro, eu terminei o Antigo Testamento. Aí eu continuei fazendo isso no mês de fevereiro. Lendo como um livro. Como um livro, isso. Fui lendo. Eu não criei meta de, tipo assim, hoje eu vou ler tantos capítulos. Eu não fiz isso. Eu só pensei assim, bom, fevereiro eu acabo a Bíblia. Pensei assim. E aí, todo dia eu ia anotava. Porque tinha dia que eu lia no telefone, porque eu tenho um aplicativo maravilhoso. Depois, se vocês quiserem, eu falo o nome. Compartilha depois. Tem muita gente que gosta. É, muito legal. Tinha dia que eu lia no telefone porque o Jonathan ia dormir, as crianças dormindo, eu queria ler. Aí, para não acender a luz e atrapalhar eles, eu lia no telefone. Aí, no dia seguinte, quando eu ia pegar na Bíblia, eu não sabia onde é que eu tava. Onde é que eu tinha parado. Você precisava ter marcado. E aí, eu sempre anotava no planner aonde que eu tava. E aí, quando eu terminei o Antigo Testamento, que eu olhei o planner, eu falei, cara, eu sei direitinho
O que eu li em cada dia, eu achei isso muito legal. Sabe o que é muito mágico você falar isso assim? É que a gente vê que a organização ela vem de encontro com tudo, né? Hoje eu fico muito feliz de eu ter notado isso. Muito feliz, porque acaba que eu sei exatamente. Cara, eu posso falar, eu li a Bíblia inteira em 60 dias. E eu tenho registrado. Quando eu falei isso uma vez nos meus stories, eu recebi mensagem de gente falando assim, nossa, que mentira, impossível. Eu falei, gente, eu tenho anotado cada dia o que eu li em cada dia. Cara, eu acordava, tomava café da manhã, sentava no sofá e lia. Parava, almoçava, voltava e eu ficava o dia inteiro com as crianças brincando ali na sala e eu lendo. A minha mãe uma vez falou assim, Sara, eu não sei como é que você consegue ler com tanto barulho, porque as Você crianças... desliga, né? Sei lá, eu desliguei. E pra mim, ler a Bíblia era uma coisa muito difícil, porque toda vez que eu pegava pra ler, me dava sono. Eu lia a mesma frase várias vezes, eu tinha uma dificuldade E de ler. assim, eu acho que quando a gente está lendo alguma coisa, não é só ler, né? É fazer a interpretação. Você precisa E, ler, absorver e, tipo, próximo passo, né? sim. Então, não é só a leitura propriamente dita, né? E assim, foi muito interessante pra mim, pro meu crescimento espiritual, porque eu conhecia as histórias marcantes da Bíblia, tipo Davi, Samuel, Elias, Ruth, Esther. Eu sabia essas histórias marcantes. Só que eu entendi, achava que eu entendia. Só que quando eu li lá do início, que eu vi o porquê das coisas, as leis, eu entendi o funcionamento daquela época. Por que que Jesus agia assim? Por que que as pessoas agiam assado? Porque eu entendia que a lei da época era assim. Coisa que você sabe muito bem, já foi lá em Israel, se conhece, sabe? E eu não entendia muito bem, assim, o porquê. Eu achava que eu entendia. Quando eu via as leis, eu falava, caraca, mas é por isso que Sansão não cortava o cabelo, porque era nazireu que fala? Eu Não. precisaria de uma aula com você, Sarinha, porque Mas, eu não sei muita coisa da Bíblia, assim, humildemente falo isso. aham. Acho até muito bonito, é o que eu tô falando. Eu não conheço na tua idade alguém que já tenha lido a Bíblia e eu entendo que você fez tudo isso, claro, com um desejo, mas você teve a sua programação, teve toda a sua organização para fazer isso acontecer. E não Aham. basta só ler, né? Tipo, se eu pegar ali a Bíblia aqui agora e ler sem, sem sentido, né? Só Uhum. ler para ler a Bíblia, não funciona. Então, é a Uhum. programação, a organização e a metodologia que você usou para te incentivar, e eu sei que incentivou todo mundo que estava à sua volta. Tipo assim, você Não, foi todo uma mundo aqui em casa pegou a Carol, da minha amiga Carol Barbosa. a Gente, Barbosa. eu e ela no sofá o dia inteiro lendo. E era Eu muito vi isso engraçado. Você pessoalmente. viu, né? Eu falei, Era muito... gente, acho que ela tá ficando meio doida, ela não para de ler, porque eu não sabia o que você estava lendo, mas você Eu estava tava no lendo. telefone, né? E era muito engraçado, porque eu comecei antes dela, ela começou depois. Então eu tava mais pra frente. Aí às vezes ela tava lendo alguma coisa que ela. "Ah!" E não acredito, ela falava alguma coisa assim. Aí eu ia falar, ela não me dá spoiler. Que a gente lidou como se realmente fosse um livro. Aí às vezes eu ia debater alguma coisa com a minha mãe. Ela, não, mas porque Paulo, uma vez, quando foi fazer isso, eu, mãe, calma, eu não cheguei em Atos. Não me conta. Eu lidei realmente como se fosse um livro e foi muito legal. Foi assim, muito gostoso. E eu Você usa post-it na Bíblia? Você usa uso, eu marca-texto? pego aqueles post-itzinhos para marcar página. Eu Eu vi que você tem uma coisa sensacional que é um marca-texto que apaga. tenho. E, ó, a caneta foi você que me contou. Que A eu não caneta foi, sabia. mas o marca-texto eu nunca vi. Foi, eu achei uma. Oi! Peraí. É o John. Gente, é muita metodologia ler uma Bíblia. Mas é muito bom, sério. E assim, depois que eu terminei, né, Apocalipse, quando eu realmente terminei, durante a minha leitura, eu já tinha planos para o que eu ia fazer quando eu terminasse. O Porque, que que é? então, quando eu comecei a ler os profetas, eu fiquei meio assim, ué, porque são profetas, né, em livros separados, só que basicamente falando da mesma época. E aí
por exemplo, Reis. Conta a história dos reis, aí chega a crônica, conta de novo. Só que com informações a mais, ou informações a menos. Aí, ai meu Deus, eu queria ler isso meio que unido, sabe? Juntar informação. Aí eu já queria escrever uma outra Bíblia, né? Louca. Ai, Mas eu queria, mas aí assim, o que que você faz? É tipo, e aí? Qual a solução disso? Ops. Aí eu queria ler uma coisa numa ordem cronológica de fatos. E aí eu pesquisei e descobri que tem uma Bíblia em ordem cronológica desde o princípio ali. Gente, E a organização ajuda até a Bíblia. É uma sim, coisa sério. impressionante. Deixa eu ver se ela tá aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Ó, ela é em ordem cronológica. Que Tipo assim, demais. sério, ela é muito legal. Eu vou começar a ler ela agora, ler essa aqui inteira, só que agora em ordem Em 2 cronológica. meses? Vamos ver, a quarentena tá ajudando nisso, né? Mas ela é muito legal, porque, tipo assim, ela começa em Gênesis, daqui a pouco tá em Jó, tipo, pelas Tem gente épocas. aqui perguntando, Sarinha, que Bíblia é essa? De onde é? Qual editora? Se você puder compartilhar para quem gosta Peraí, e deixa eu tem ver se eu vontade de acho. fazer essa leitura. Gente, é só jogar no Google, Bíblia em ordem cronológica. Tem várias, tem umas Então, que gente, tem. é só jogar no Google. Bíblia É, em ordem sério. cronológica. Essa aqui eu não sei da onde que é, não, mas ela é NVI, a versão dela. O que que é NVI? Desculpa, eu não Nova, sei mesmo. nova versão internacional. É um tipo de Ah, tá. tradução da Bíblia. E ela Legal. é uma linguagem um pouco mais atual, né? Não Entendi. Tipo, tão, moderna. não é uma linguagem difícil de entender. Legal. E aí eu, quando terminei, comecei a estudar, né? Porque a gente tem que fazer esse estudo, a meditação, trazer para os dias atuais. Porque tem coisas que a Uhum. gente lê, se a gente focar só na história, né? Já passou e a gente, tudo na Bíblia a gente consegue trazer para hoje. A gente aqui em casa, meu pai sempre falou isso minha vida inteira, que a Bíblia é como se fosse um manual de vida que tudo que você, todos os problemas, tudo que você viver na sua vida, alguma coisa tem na Bíblia em relação a isso, sabe? De uma maneira que você consiga tirar para o que você está vivendo. Então eu comecei a pegar as cartas, né, que, nossa, principalmente as cartas de Paulo, acho que todas as cartas. Tem informações ali, coisas que reveladas são, assim, essenciais para sua vida. Porque quando você só lê, faz uma leitura, às vezes aquilo não se encaixa, não se enquadra no que você está vivendo na sua vida. Sim. Mas se você começar a pegar aquilo e introduzir, realmente trazer para você, parece que realmente a palavra é viva por causa disso. Porque você lê, eu já li, por exemplo, um salmo 300 vezes na minha vida e várias vezes eu enxerguei de forma diferente. E eu acho que isso que é o legal da Bíblia, que não tem. Não é Eu igual o acho que livro. assim, não fazendo uma comparação, mas a gente quando assiste o filme, qualquer filme, e assiste de novo ele a segunda vez, a gente nunca vê as mesmas coisas, né? A gente sempre observa Isso alguma coisa também. que é diferente. Sim, Então, eu tipo acho isso. que deve ser bem por esse caminho também, fazer a leitura de algo tão É especial e tipo isso. que. Só que assim, o filme chega uma hora que se você vê várias vezes, já não tem mais o que tirar. E a Bíblia Sim, é verdade. uma, sabe? Uma dimensão muito, enfim, é maravilhoso, é uma coisa que eu gosto muito. E aí, quando eu sento aqui para estudar, para tirar o meu estudo, eu faço assim, pego uma carta, ou às vezes até um salmo, que é legal. O que que é Pego uma uma... carta, Sarinha? No Novo Testamento, é uma junção de cartas da época, porque quando teve em Atos, né, a descida do Espírito Santo, aquele movimento em Pentecostes, tinha várias igrejas e várias casas. As igrejas eram nas casas das pessoas, né? E aí os apóstolos enviavam cartas a essas igrejas com Entendi. direcionamento. Eles não podiam estar em todos os lugares. Eles faziam viagens, óbvio, em vários lugares, mas enviavam cartas. Paulo, em uma das prisões dele, ele preso, ele mandava cartas. Enfim, e aí essas cartas tem algumas, né? Estão Na na Bíblia. Bíblia. É. E aí Legal. é muito legal. E aí, como era um direcionamento para as igrejas, então quando a gente pega hoje para estudar aquilo pra gente, vira um direcionamento pra gente. Então isso é muito legal. E aí eu pego e começo a fazer uma análise, sabe? Uma autoanálise da minha vida com o que eu tô lendo
E eu sempre oro a Deus para me dar entendimento do que eu tô lendo, para me dar um conhecimento revelado, para o Espírito Santo me revelar o que eu preciso entender para minha vida naquele momento, porque tem coisa que às vezes não é para você agora. Então você, sei lá, às vezes nem vai pegar aquilo, mas daqui uma semana você vai ler e você, caraca, Tem como que eu não outra tinha visto isso? interpretação, né? Você recebe uma revelação de Deus assim tão profunda que você fica, cara, como que eu não vi isso antes? Então, eu vou fazendo isso, eu pego, estudo, faço resumo. É, às vezes eu gosto de. Você tem o caderninho que você faz as anotações aí fácil para Ah, mostrar eu para as pessoas o jeito que você se organiza? tenho, Porque assim, peraí. gente, só para vocês entenderem, a gente está falando de Bíblia, mas na verdade a Sarinha está compartilhando com a gente a metodologia que ela tem em fazer esse estudo. E esse estudo sempre em cima de organização. E ela é uma louca da papelaria, de gostar de canetas, Eu tô post-its louca. e então ela tem tudo sempre muito organizado, com clipes, indicações, e por isso que a gente está falando até desse tema aí. Eu até queria um dia que você tivesse um planner só seu, eu ia achar bem legal. Não, é meu sonho, eu sou louca pra fazer isso, porque hoje, como eu uso o planner pra isso, eu meio que tenho que criar algumas coisas, sabe? Pegar uma folha em branco e desenvolver algo pra minha necessidade, porque eu não encontro em planner em lugar nenhum o que eu preciso. Às vezes eu encontro um planner que tem uma coisa que eu queira, mas não tem outra coisa, que tem outro. Então eu não acho um planner que tenha, assim, todas as minhas necessidades que eu preciso na prática mesmo. Então eu penso muito em desenvolver alguma coisa assim, com tudo que eu uso, com tudo. A Eu, minha eu metodologia faço de votos estudo, que você desenvolva. eu quero muito fazer. E assim, até para ajudar as pessoas, porque eu, quando comecei a entrar nesse mundo, né, de buscar mais a Deus, de ter uma comunhão diária, uma rotina, assim, eu fiquei um pouco perdida no início, porque eu não sabia por onde começar, o que fazer. E eu tenho certeza que se eu tivesse um planner já com tudo que eu tô fazendo hoje, seria muito mais fácil. Mas Então, aí você já está fazendo umas anotações para você, de repente, ter já, esse já, planner? já tô anotando tudo já. Isso é uma coisa que eu penso muito em fazer. Mas Oba, deixa eu ver suas anotações. tô procurando uma que dê pra mostrar, que eu tô com vergonha. Ah, porque tem segredos nas anotações, né? Assim, Tem porque tipo coisas que são só suas e de Deus, e aí você não dá pra mostrar aqui, eu tô te pedindo pra mostrar, é isso? mais ou menos. Porque é uma coisa que eu faço muito na minha intimidade com Deus, eu oro escrevendo. Ah, olha Muito, isso, eu nunca muito. vi isso. É como se Assim, você estivesse fazendo as cartas da pra Bíblia. ele, é isso. Eu Que começo a legal. escrever e vou indo. E assim, eu coloco data. E eu tive essa experiência, acho que mês passado, que eu peguei um caderninho meu que era só um caderninho pequeno, era só de oração que eu escrevia. Eu fui lá pro início, uma oração que eu fiz assim, acho que lá pro dia 10 de janeiro. Quando eu fui ler, eram coisas que tinham acontecido. Tudo que eu pedi naquela oração que eu Ai, fiz tinha gente, vou fazer isso. acontecido. E eu falei assim, meu Deus, eu orei por isso, e isso tá acontecendo. E eu fiquei assim, feliz, porque às vezes a gente ora, pede coisas a Deus, às vezes algo clama dentro da gente a Deus que a gente depois esquece que pediu. Ou Você tá esquece. só me enrolando para mostrar o É segredo. verdade, mas eu vou mostrar. Ó, uma coisa que eu faço muito eu gosto de orar a palavra. Eu pego um capítulo das cartas e transformo aquilo em oração. Porque tem uma parte na Bíblia que fala que. Já vai, tá? Que É o fala. José? É o Saulo. É o Que Sol. é, que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E antes eu meio que não entendi essa parte. E quando eu comecei a orar a palavra, eu entendi que ele me deu a palavra dele, a Bíblia. Quando eu devolvo a palavra para ele, algo acontece. É, é obrigatório. É como se você orasse a resposta, sabe? Porque ele te deu promessas, que é a Bíblia, a palavra da vida, e você devolve isso para ele e aquilo tem que acontecer, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. E aí eu comecei a pegar e fazer Muito orações, interessante. sabe? E aí eu vou mostrar, mas não ri. Tá, peraí.
Não, mas mostra assim, só um segredinho compartilhável. Não precisa mostrar um segredo oculto, entendeu? Tá, deixa eu ler pra ver se dá pra mostrar algum. Peraí. Ai, meu Deus, tô nervosa. Ai, meu Deus, eu que tô nervosa. Peraí. Gente, nós estamos entrando no caderno de anotações da Sara. Mostra, Sara. Isso que é organização. A pessoa, olha que legal, ela falou que uma das formas delas de oração é fazer oração escrita, ou seja, ela escreve cartas. E ela agora está com um pouco de dificuldade, porque a gente está querendo ver essas cartas dela. Eu vou mostrar as orações que eu faço na palavra, tá? Tipo, você vai mostrar assim, né? Não, vou mostrar mesmo. Ó, isso aqui foi uma oração que eu fiz de 2 Tessalonicenses 3. Eu basicamente peguei tudo que fala ali na palavra e transformei em oração como se eu estivesse falando para Deus, sabe? Olha, que legal. E aí eu tenho várias aqui, ó. Gálatas. Eu vou E aí você vai orando a colocando Deus. as datas e vai fazendo as suas orações. Isso. E aí essas daqui são da palavra, né? Ah, e essa aqui não. Essa não, esse é segredo. Aí tem Muito umas que é legal. tela livre, sabe? Você sabe uma coisa que eu lembro desses segredos? Um dia que a sua mãe, Simone, sentou num cantinho e rasgou todos os segredos dela porque você queria ler. É verdade. Eu lembro. Porque tem coisas assim. Deus fala, né, que ele tem os tesouros dele, que ele dá aos seus tesouros dele, né, os seus tesouros escondidos. Às vezes eu tô lendo a Bíblia, assim, e eu entendo uma coisa que eu fico assim, meu Deus, só Deus pra ter me mostrado isso, porque eu com os meus olhos, eu, Sara, não ia ter entendido, só Que realmente legal, o Sarinha. Espírito Santo pra me mostrar. Aí eu pego e eu anoto aquilo, pra eu não esquecer. Quando é revelado pro Espírito Santo, fica no nosso espírito, aquilo não se perde. Mas eu anoto, porque eu falei, meu Deus, eu não posso esquecer isso, porque às vezes é muita informação e a gente acaba esquecendo uma coisa ou É outra. muito especial, né? É muito E a especial. minha mãe tem uns caderninhos dela de Que ela esconde de revelações todo dela. mundo. Eu fico, mãe, me dá! Me Ela conta, fala eu de quero jeito saber. nenhum. E ela, não, vai pra Deus. Eu lembro disso, ela sentada no cantinho, assim, rasgando. Ela falou, tá maluca? A Sara tá doida pra ler minhas cartas. É porque ela vai escrevendo e ela faz igual a mim. Ela tem os segredos dela com Deus também. É Tem coisa muito que eu falo. legal, é muito E a legal gente, isso. tem coisa que a gente fala pra Deus que, assim, que a gente não fala pra ninguém, sabe? Que a gente só fala pra Deus. E uma E é coisa que eu muito aprendi... bacana o respeito que existe dentro da sua casa, em que ninguém, por mais que esse caderno esteja na bancada da sua mesa ou na bancada da mesa da tua mãe, ninguém mexe. Por mais que Não, você tenha aquele desejo de falar, mãe, deixa eu ler as suas informações, as suas anotações, você tem o desejo, mas você é incapaz de violar essa coisa íntima. É muito com bacana isso, certeza. porque eu recebo, às vezes, muitas perguntas das pessoas falando assim, Carol, como que eles são? Qual a intimidade que eles têm? Tipo, vocês se respeitam muito entre vocês, né? Tipo, as anotações, ninguém mexe em nada de ninguém. É muito bacana esse limite que vocês se impõem perante muitas coisas do dia a dia, né? Eu até fiz a brincadeira aqui, porque eu sei que essa brincadeira é uma brincadeira oculta, interna, entre vocês, em querer ficar lendo um segredo um do outro, mas foi só uma brincadeira para que as pessoas saibam, assim, que eu jamais queria ler suas intimidades aí. Foi só mesmo para você mostrar essa sua metodologia. Mas é muito legal, a gente respeita muito um outro, por isso até que dá certo, né? A gente vive todo mundo. Tem gente que fica assim, cara, que família louca, como que mora todo mundo junto, é impossível. Mas assim, todo mundo aqui se respeita, tem seu canto, tem suas coisas, tem sua Olha, intimidade. eu faço organização para vocês, não sei, há uns 6 anos, 7 anos, não sei nem mais quanto tempo tem. Eu nunca vi você brigar com o Saulo, brigar. Não. Nunca vi. Já vi ele sair bravo por alguma coisa, e daqui a pouco ele tá te pedindo outra coisa, entendeu? Tipo assim, é uma casa que não tem briga. Tipo, não sei o quê. É sempre um deixa o outro falando sozinho e tipo, deixa ele. Mas isso foi uma coisa assim que eu aprendi com meu pai. Meu pai sempre ensinou isso pra gente.
que melhor é a gente sentar e conversar do que a gente guardar aquilo e, sabe? Porque lá na frente todo mundo tem um limite. Se você for guardando coisa, for guardando coisa, for guardando coisa, chega uma hora que você estoura e dá ruim. Agora, se todo conflito, se todo, sabe, acontecimento que te incomode, você expor aquilo e conversar a fim de resolver, aquilo não te enche, aquilo sai. Então, Verdade. nunca chega no ápice de boom. Não tem isso, porque não foi uma coisa, não é uma coisa cumulativa. A gente sempre, aconteceu uma coisa que eu não gostei, a gente sempre fala. A gente sempre teve isso de conversar, sempre teve isso de resolver as É coisas. muito real isso. É muito real isso. Sarinha, vamos mudar de assunto? Vamos, Tô que se curiosa começar pra a te falar de fazer. Deus aqui, a gente vai acabar Se a lá e gente falar de Deus, a gente vai precisar de muitas horas de live, porque É verdade. você tem muito para ensinar, eu tenho muito para aprender. Eu realmente fico encantada com o jeito que você absorveu essa sua missão tão bonita de compartilhar Deus. E realmente eu tenho muito para aprender com você, com toda a família, né? Vocês são todos muito espirituais, assim, e é muito gostoso estar sempre na presença de vocês e aprender, escutar e sentir esse compartilhar verdadeiro. Eu posso falar porque eu já vivi isso, então tenho muito para aprender, tenho muito para aprender. Sarinha, agora eu queria falar com vocês, eu anotei aqui algumas perguntinhas que eu quero falar com você, que eu acho que pode ser muito legal, que eu gostaria de falar com você a respeito da organização puramente na gravidez, né? Qual a importância da organização pré-nascimento baby, né? O que você entende que é importante as mamães, as futuras mamães, começarem essa organização? Em que momento você entende? Eu lembro que quando a gente fez a primeira organização baby, do Baby Closet do José, a gente teve uma expectativa muito grande, né? Toda a família, o primeiro neto, então tudo foi muito. Para o José tudo foi muita fralda, muita roupa, muito body, e depois a gente foi entendendo a não necessidade de tudo muito. Então, do José, do João e do Josué, a história foi completamente diferente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Assim, a primeira gravidez, né? Mãe de primeira viagem não sabe muito o que usa, o que não usa, a quantidade necessária e tal. Minha mãe, ela já não lembrava também, né? Sim, eu lembro. E ela falava assim, meu Deus, vamos pesquisar, não sei. E aí a gente ficou meio confusa e acabou que a gente foi para mais do que para menos, né? A gente comprou mais coisas do que usou e Perdeu muita roupa, né? E assim, uma coisa que mudou muito também, a gente organizou tudo de um jeito na gravidez. Quando nasceu já mudou tudo porque não funcionou. Assim, depois com o João, a organização assim foi 100% útil e funcional. Funcional, porque tava tudo no lugar que tinha que estar, para praticidade do dia a dia, sabe? É porque assim, no quarto do José, por exemplo, uma coisa que eu lembro, que tinha os penduradores de fralda. Sim. Que a gente entende hoje que não é uma coisa que funciona tão bem. Não é tão legal, não é. Então a gente tinha, tipo, a primeira gaveta, que tinha as coisas básicas, mas o que era realmente básico, pomada, as coisas ficavam pendurados. Então você tinha toda a logística de segurar o neném, pegar a fralda. E às vezes né? Saía um jato de xixi assim que molhava todas as fraldas que estavam penduradas, loucura. Jura? E dos João a gente já colocou na gavetinha. Tudo na gavetinha. Aí, né, você organizou bonitinho com os kitzinhos, divisórios. Isso, gaveta funciona mais, né, do que fraldas penduradas. Claro, na minha opinião, sim. Eu acho que na minha também. Como indicando a organização, eu também entendo que funciona melhor. Funciona melhor. E aí é bom que... E a gente já... Mãe, né, você faz sem olhar. A mão já vai... E quando tá tudo organizadinho, você já pega aquele costume, dá uma semana, você já abre a gaveta, você tá segurando a criança que já pegou. Você abre de noite sem precisar acender a luz. Exatamente, é tipo isso. Você já consegue fazer tudo. Então, essa é a importância de ter tudo organizado. Porque se tiver bagunçado, misturado, é mais trabalho ainda. Então, quando você tá com um neném recém-nascido, você tá cansado, você não dorme.
Você realmente tá, E né? assim, parênteses, que você amamenta a criança em pé, né? Ela tem 3 anos, você tá amamentando. Tipo isso. E aí É é uma muito mão da legal. criança aqui, a outra para fazer as coisas. É tipo isso, tem que estar Eu organizado. vi isso. Eu falava, gente, como que ela tá fazendo isso? Trocando José, o outro querendo mamar, e ela, tipo, calma, que a mamãe já vai. É isso. É tipo, uma Sara, e aí a loucura. gente teve a chegada do nosso querido Josué. Ah, A gente teve a chegada do nosso querido Josué, que chegou para iluminar ainda mais a família, a casa. Como que foi esse momento de transição, a compra das roupinhas, a forma de organizar tudo para ele? assim, isso tá meio que não tá 100% organizado. Por Até quê? porque você vai mudar, né? Também, mas é porque a gente tem um quarto, né, para eles. E aí, no quarto deles ficava as coisinhas do José, do João e da Madá. Porque eu né, não tenho menina, então compro muita coisa para ela. Tem os vestidinhos de princesinha, tem muita coisa. Então, acaba que eu fiquei sem espaço para guardar as coisinhas dos três. E aí chegou o Josué, e o Josué, ele é bem mais gordinho do que o João, então as roupas do João não cabiam Não nele. se viram. Não, fica apertadinha. E as roupas do José ficavam muito grande nele. Então acabou que eu Claro. fiquei assim, meu Deus, eu preciso sair correndo a comprar roupa. Porque quando eu peguei ele, ele veio com a roupinha do corpo e não tinha roupa. E Ele aí não tinha roupinha quando ele chegou. não, nada. Aí você teve que sair e comprar tudo. E aí eu tive que sair correndo. Eu achei um site depois que entregava no dia seguinte. Comprei algumas coisas básicas, assim, roupinha de ficar em casa. Era engraçado, quando a gente ia pra igreja, não tinha roupa de sair. Aí eu botava, às vezes ia com uma roupa mais apertadinha, às vezes ia com uma roupa muito larga, até eu conseguir comprar tudo, né, com o tempo. Hoje E ele já tá ok, né? Ele já tá igual todas as crianças. Ele já usou as assim, mesmas roupas, o mesmo só estilo. roupa de sair, que ainda não tem muita, mas tá na quarentena, então tá tudo certo. Gente, mas essas crianças são muito chiques, porque eles usam roupa de sair, eles usam as roupas de sair, de ficar em casa, é tudo chique, é tudo arrumadinho. É bonitinha. E E aí aí, agora você já começa. Então as coisas do Josué não estão ainda organizadas, assim, tipo, estão funcionando. tá assim organizada, só que assim, é muita. Não tem espaço, então acaba que não tá setorizadinho, tá bem. São 3 crianças, né? 4, na verdade, que Quatro. temos a Madá. Exatamente. Aí eles têm o armário, né, que é o closet, e a bancada, que é onde fica o trocador, que tem umas gavetas. Aí Uhum. nas gavetas tem dois lados. Um lado é o do João, da metade pra cima do João, da metade pra baixo do José. Um lado do José, que é as E roupas do do. outro da Madá, que tem os Aí vestidinhos. no closet, eu gosto de botar no closet porque tem um cabide, por causa dos vestidinhos, que aí fica Sim, tudo, sim. né, lisinho. Aí eu deixei os cabides para as coisinhas da Madá e algumas gavetinhas com as roupinhas dela de pijaminha e tal. E aí do outro lado do closet as roupas de escola, do Zé, roupa de sair, casaco, coisa que não usa muito, fica mais dentro do closet, entendeu? E as roupas de cama e sapato é todos juntos mesmo, tudo misturado. Às vezes, quando a gente vai sair correndo, é uma loucura, porque o Josué é tipo assim, 1 centímetrozinho a mais do que o João no sapato. Só que para identificar qual sapato é do João, qual sapato é do Josué, é na Vai o que tentativa. tiver. Vai tentando. Tem dia que a gente sai, o sapato não cabe. Ai, meu Deus, vou ter que dar de meia. É umas loucuras assim que a gente passa. Mas Ô, só que Sara, mudar mas eu mesmo. tinha deixado as etiquetinhas com os nomes. É que agora deve estar precisando desse momento da reorganização, né? Pois é, tem que Tem a mudar. mudança, mas Que é uma estava coisa. setorizado. Mas aí misturou tudo, né? Estourou tudo. Pois é. Aí acaba que, assim, se eu não fosse me mudar em pouco tempo, eu iria repaginar o quarto deles, porque ali na prateleira de sapato, ela é do chão até o teto. E não tem tanta Sim. necessidade. Eu iria tirar aquilo e fazer algum armário a mais para um neném, né? Para Uhum. poder dividir melhor. Mas como a gente vai se mudar, então a gente tá muito no improviso, né? A gente Tá tá. tipo tudo meio que mais ou menos para daqui a pouco ficar incrível, Exatamente, né? exatamente. É. E aí lá na casa nova tem o meu quarto e 3 quartos. Daí é um quarto pro Zé,
Um quarto eu vou colocar o João e o Josué, porque eles têm a E mesma o da idade. Madá que você falou, E o né? da Que a Madá Madá. vai ter um quartinho só dela. É, e o da Mas é Madá. a princesinha que vai reinar, né? É bom, fica as coisinhas dela bonitinha, não fica misturado com os dois, fica bonitinho lá. É, eu Ai, sei que você adora. Ô, ai, Sarinha, me fala uma coisa. O que você poderia dar de dica para mães não comprarem em excesso, de forma organizada, coisas para gravidez, para cuidados da mamãe, para cuidados e para o recém-nascido? O que você dá de dica para mães de primeira viagem que você acha que você gostaria de ter tido quando você engravidou do José? assim, quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente não sabe muito bem a quantidade, né, das coisas. Às vezes a gente vai para mais, às vezes vai para menos. E é engraçado, toda grávida, né, mãezinha de primeira viagem que pede dicas para alguém, a primeira coisa que a pessoa fala é assim, ó, nem compra muito recém-nascido porque quase não usa. Eu tenho uma amiga que é a Dandan. Ela teve neném há pouco tempo, acho que tem uns 4, 5 meses. E aí ela seguiu essa dica. Quando o neném nasceu, ele não tinha nada, nada cabia. Porque ela comprou tudo de 3 meses pra cima e não cabia, realmente não cabe. O nenenzinho é muito pequeno. Só que ele realmente usa muito pouco, é questão de 15 dias que ele vai usar uma roupinha muito pequenininha. 15 dias, 15 a 20 dias que ele vai usar. Só que existe esses 15 a 20 dias. Ele precisa de uma roupa para esses 15 a 20 dias. Claro. Então, só que tem um problema. Você vai estar de resguardo, dependendo se você precisar ou não. Vai poder fazer muita coisa. E o neném faz muito cocô e suja muita roupa, né? Quantas fraldas o neném troca por dia, assim? Ah, depende muito. Ainda mais Umas 10? 10 é bastante. É por aí, por aí. Eu acho que de 6 a 10 por dia. E assim, acaba que você tem que fazer uma matemática do que você vai poder fazer. Se você vai ter tempo de ficar lavando a roupa toda hora. Porque se você compra, por exemplo, 5 bodies, dá para um dia, 2 dias, dá. Só que se você ficar lavando sempre, você compra 5 bodies. Agora, se não der, que coisa que realmente é muito difícil no início, a Até gente tá. porque tem hora que não seca também, né? A gente teve um Também tem problema isso, às vezes desse. tá nublado, tá chovendo, como é que faz? Por isso que é bom você ter uma certa quantidade para te dar um conforto de Quantos você. bores você entende que precisa para um recém-nascido? Cara, difícil, viu? De cabeça, assim. 20 bores É, PP? assim, 20 é uma quantidade grande. Mas Grande, dá tá. pra ser, dá pra ser 20, assim, dependendo do que você pode. 20 é uma quantidade legal. Mas se você comprar 10, não tem problema nenhum. Vai dar. Só que a diferença é esse seu tempo que você vai ter que ter para parar para poder ir lavar roupa e, enfim, se tiver sol, essas coisas. Porque realmente no início a gente tá muito cansado. A gente não dorme de jeito nenhum. E ainda tem essa atividade, né? Você tem que ir lá, tem que ir lavar a roupinha. E aí, se não tiver sol, ferrou. Então, assim, 20 é uma quantidade grande. É bom. Mas se não puder 20, 10. Tipo isso, sabe? Porque realmente vai usar de 15 a 20 dias. Aí pensa assim, eu tô jogando pro alto, tá, gente? Pra não ter risco, assim, de ficar na mão do pouco. Eu tô jogando acima. De usar uns 3 bores, 3 a 4 bores por dia. Aí você pensa, se num dia eu usei 3 a 4 bores. Cada troca um banho, né? Mais ou menos isso. No início dá Ou não? banhozinho uma vez no dia. Só que o problema vai ter dia que o neném nem vai sujar roupa. Mas vai ter dia que ele vai sujar 5 vezes. Todas. É tipo isso, sabe? Acontecia, às vezes tinha dia que realmente o Zé, o João, ficava limpinho, lindo. Nossa, não sujou uma roupa, que lindo! Só que assim, eu sempre tive muito leite. Muito. E eles sempre, assim, enchiam a pança e até gorfar. Porque era muito leite. Então, assim, todas as vezes que eu dava de mamar, molhava o bode inteiro. Todas as vezes. No início. No Não primeiro adiantava a toalhinha, não adiantava não, eu nada também. ensopava a toalhinha e aí ensopava o body. Então, toda mamada era um body diferente. Então, no meu caso, eu trocava o body deles, assim, mais de 10 vezes no dia.
E, então, eu realmente precisei ter bastante. Só que vai ter gente que não precisa. Só que tem que pensar nisso. Poxa, eu vou ter tempo, eu vou poder, eu vou ter alguém me ajudando. Porque, pô, aqui em casa eu tive realmente a sorte de ter gente me ajudando pra estar lavando, pra estar, enfim. Detalhe, eu acho que você teve uma pessoa que te ajudava e depois você continuou tendo só uma profissional te ajudando, Foi. né? É, Fora isso, as criançadas todas. isso é muito legal falar, porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas não, você é mãezona mesmo, que cuida, que levanta, que faz o mamar de madrugada quando para de dar o peito, que já deixa a criança bem pertinho ali, porque você sabe que vai mamar de madrugada, que é o seu brochinho, né? Então, a gente sabe que você é mãezona mesmo e tem essa logística sua de mãe que é muito bacana, assim, eu acho massa. Você tem muito que ensinar, Sarinha. Você tem que compartilhar com a gente essas coisas. Ó, já falamos de Bíblia, ensinos e estudo, né? Agora de maternidade. E eu acho que você tem que falar mais disso aí com a gente, viu? Deixa eu só pegar meu carregador, que meu telefone vai descarregar. Pegue. A gente está quase finalizando. Eu estou aqui fazendo umas perguntas para a Sarinha. A gente vai chegar numa parte que muita gente quer saber, que eu tô louca para saber também a respeito da casa nova. Como que a gente tem essa organização da casa nova. Mas antes, deixa eu só continuar aqui na minha... Falando das crianças. Tem uma coisa que eu acho muito bacana, sabe, né, que é o seguinte. A criança é uma pesquisadora ousada de um mundo onde tudo para ela é novidade. Então, tem uma forma de organização que chama montessoriana, né, que é muito bacana, que estimula a criança a estar organizada, a pegar o brinquedinho, a guardar o brinquedinho. Eu lembro que quando a gente fez a organização do quarto dos meninos, a gente colocou os cestos de brinquedo numa altura que até foi sugestão do Geraldo, arquiteto, depois da sua mãe também. Eu acho que você sentiu a necessidade que fosse fácil guardar os brinquedos, né? Que eles tirassem e conseguissem voltar os brinquedos sozinho, ou tipo assim, olha, onde que esse brinquedinho mora? Vamos guardar ele na casinha dele. Como que você lida com essa organização diária das crianças, incentivando que eles sejam desde já organizados? Eu gosto muito, muito de ter esse tipo de educação para eles, porque é desde cedo, né? Com o Zé, Cara, o José. Eu sempre falo que o Zé é fora de série. Porque ele. Eu não sei se foi algo que eu passei para ele ensinando, sei lá, sem eu perceber. Ou se isso é dele mesmo, mas ele é extremamente organizado. Ele é muito organizado. Se ele chega em casa, ele tira o sapato, aí às vezes se você ficar observando ele assim, sem falar nada, ele tira o sapato, pega, Ele é coloca lá, muito observador, né? ajeitadinho, assim, um do ladinho do outro, e ele se incomoda daquilo ficar bagunçado, ele não gosta. A gente entra no quarto, ele fecha a porta cai escancarada, ele, assim, tem uma coisa de organização nele que eu, sinceramente, eu não sei se foi eu que ensinei, se isso é dele, mas... Eu acho que, assim, a criança é um reflexo, né? Ele viu em Pois algum lugar. pois é, eu acho que foi. E aí ele é assim no quartinho dele. Ele tá brincando, às vezes tá os nenéns brincando, né, com os brinquedos para Lego, ele vai, cata, guarda. Tem uma Então, coisa muito bacana, desculpa até te interromper, que na sua casa eu acho muito legal que ninguém entra de sapato, né? Então, é tem essa verdade. cultura de não entrar de sapato. Então, quando você fala que ele já deixa o sapatinho dele separadinho, ele já É verdade. entendeu que o sapato é para ficar ali no cantinho, que ele precisa entrar dentro da casa descalço. Então, ele já associou que É em verdade. casa não se usa sapato. Então, é bacana. Ele presta Isso é atenção em verdade. tudo. Nossa, muito, assim, as crianças são observadores em tempo integral, assim. É porque Integral, né? a gente não para prestar atenção nisso, mas eles são realmente. Desde a idade do João e o Josué, desde bebezinho. E aí é uma coisa que eu vendo nele, eu fico assim, cara, eu quero realmente passar isso pro João e pro Josué, né? Não, Porque mas eu talvez. acho que sim. Sim, eu fico assim, caraca, se eu passei isso pro Zé inconscientemente, eu quero fazer isso agora consciente pros outros também. Então, essa necessidade dessa organização montessoriana é legal, por quê? Porque você mostra, lógico, não é você imputando Até o uma. quartinho deles é Montessori, né? Você montou Sim, ele hoje de um jeito que ele é todo
As Aham. crianças deitam na cama sozinhas, se levantam Sozinha, sozinha, tem o exatamente. sofazinho. É bem É para eles, né? isso, assim, não é você querer colocar, imputar, assim, uma independência na criança antes da hora, não é isso. Mas, por exemplo, ele simplesmente pegar um brinquedo e guardar. Ele tem essa capacidade mental e física de fazer isso. Não tem, óbvio, eu posso fazer isso por ele, posso, mas ele pode fazer isso sozinho. E ele Então, escolhe por as que não? roupinhas também, né? Ah, o Zé escolhe, às vezes ele escolhe umas combinação louca que eu fico, meu Deus. Mas ele gosta de escolher. Então, a organização dessa forma é legal porque dá capacidade, porque às vezes o lugar de guardar o brinquedo é muito alto, ele não consegue sozinho. Então, se você fazer uma organização, uma coisa no De uma quarto, forma. de uma forma que ele consiga fazer, é muito legal, é muito educativo, é muito assim. Não é você fazer com que ele faça algo que ele não tem capacidade, não é isso. Ele consegue tirar um sapato sozinho, ele consegue colocar um sapato sozinho. Então, por que não eu incentivá-lo a fazer, né? E isso é Cedo. real, né? Tipo, Sim, existe, né? É muito sim. bacana. E nós, mamães, a gente às vezes quer cuidar, a gente quer fazer tudo por eles, né? A gente quer vestir a roupinha, a Mas gente aí você a começa a gente ter quer... filho de personalidade forte, você não consegue fazer nada, porque ele quer escolher a roupa, ele quer escolher o Daqui a brinquedo, ele pouco escolhe Só tudo. que isso vai demorar para acontecer. Por exemplo, se nessa fase bem cedo eu começar a fazer tudo por ele, não incentivar, não mostrar que ele que tem que fazer, lá na frente isso vai ser um peso para mim e vai ser uma pessoa com meio, sabe, que não motiva para fazer as próprias coisas. Sempre vai ter uma dependência de algo ou alguém. Então, eu acho que isso é uma formação de um caráter, a formação de uma pessoa que lá na frente vai ter, assim, é lá dentro, né? No subconsciente do adulto, ele não vai ter um bloqueio de tipo assim, não, eu não consigo fazer isso sozinho, sabe? É nos mínimos detalhes. Então, eu acho que desde cedo a gente consegue colocar coisas no dia a dia, desde guardar um brinquedo sozinho ou tirar um sapato sozinho, de que ele tem a capacidade, sim, Vou de ter que fazer essas mudar de lugar coisas. aqui só por causa da minha bateria também, Sarinha, mas pode falar. E aí eu acho isso muito legal. Só que nós, né, mamães, pais, a gente, óbvio, tudo tem um limite, né, gente? Ele a capacidade de fazer as coisas tem uma limitação, não é um adulto, lógico. Eu tô falando de guardar um brinquedo, tô falando de, pô, se ele bagunçou, ele pode arrumar. Se ele teve a capacidade de bagunçar o quarto, ele pode arrumar, catar os brinquedinhos e Sim. botar no lugar. Às vezes a gente faz umas bagunças na sala, que a gente taca todas as almofadas no chão e pula e dança. Ele tem a capacidade de pegar a almofada junto comigo. Uma coisa que eu faço eu não faço sozinha e nem mando ele fazer sozinho. A gente faz junto, sabe? É muito Às vezes legal isso. a gente derruba todos os Legos e os brinquedos no chão. Eu fico, Zé, vamos catar com a mamãe, me ajuda. Aí, tá bom, mamãe, ele me ajuda. Aí é os dois fazendo. Então ele nem se sente como se, nossa, eu tenho que fazer tudo. E também eu tô ensinando algo. Então a gente faz junto. E é uma forma de, né, ter essa comunhão ali com eles, de E é que ensinar ao mesmo ele tempo. entende, né, Sarinha? Entende, entende. Então, Muito assim, legal. e quando eu tô fazendo algo, o Zé, ele tá na fase de tudo ele quer saber o porquê, de tudo ele quer saber o que que é. Mas por que que você tá fazendo isso? Mas aí eu falo, por causa disso. Tá, mas por quê? Por que sim, filho? Mas por quê? Ele tá nessa fase. Então, às vezes, quando eu tô fazendo algo, eu gosto de, tipo assim, falar pra ele o que eu tô fazendo, por que que eu tenho que fazer. Poxa, mamãe, esses dias eu tava aqui na bancada fazendo um desenho, aí eu apagando muito, sabe aquelas coisinhas que saem da Da borracha? borracha. Tava cheio aqui, aí eu comecei a juntar um por um, assim, né? Porque no vidro tava Para agarrando, eu não não cair no conseguia. chão, né? Aí ele, mas mamãe, por que você tá fazendo isso? Eu falei, filha, a mamãe bagunçou. Eu tava fazendo o meu trabalhinho, Ou estava fazendo o seja, meu tá trabalhinho. mostrando para ele que você E quando sujou e ele. você estava limpando. Exatamente. Quando ele for fazer os trabalhinhos dele e ele sujar, ele vai falar assim: caraca, mas a minha mãe faz, então acho que o certo é Ela fazer. limpa, Vai né? estar no subconsciente dele. Então, assim, Isso é real. às vezes os pais, né, os adultos, falam para as crianças o que elas têm que fazer, só que dentro deles eles não entendem por que que eles têm que fazer isso, sabe? Tipo, tá, O mas exemplo, eu acho que é a maior educação que existe. sim, Nada mais importante que o exemplo. eu vou te dar um exemplo assim, bem aleatório, mas eu sempre fui viciada em Coca-Cola. Eu bebia muita Coca. O dia inteiro era Coca-Cola. Eu praticamente nem tomava água, era só Coca-Cola. Tinha E aí o sede de Zé, Coca-Cola.
tinha sede de Coca-Cola. E o Zé, às vezes, me pedia. E, pô, eu não vou dar Coca pro meu filho, né? Não é Mas saudável. toma, né? E aí, ele me perguntou, mas por que que você toma? E eu fiquei assim, caraca, como é que eu vou explicar pra ele que eu posso tomar e ele não? Fiquei meio... Hoje, eu já tô, sei lá, uns 5 meses sem tomar Coca-Cola. Porque eu Mentira. juro pra você, 5 meses já. Você não teve tremedeira? Nada, tomo zero, nem um gole, nada. Eu tenho prestado atenção que você tem tido uma alimentação mais saudável esses tempos Total, aí, mas é né? por causa dele, por causa do José. Porque olha assim, eu não tenho Ele como tá te falar. prestando muita atenção, ele tá te observando muito nessa fase, né, Toda Sara? criança presta, toda criança presta. Toda criança presta. Assim, óbvio, eu não sou rigorosa com a alimentação dele. Às vezes a gente vai na hambúrguer, às vezes ele come uma batatinha frita, ele come umas coisas. Não tem problema. Só que eu não posso falar algo que No eu não dia a dia, né? Sim, eu não posso pregar uma coisa que eu não vivo. Eu não posso chegar aqui na live e começar a falar, por exemplo, de Deus e não viver o que eu tô pregando, e não viver o que eu tô falando. Eu não posso ensinar algo pra ele que eu não vivo, porque ele vai se basear numa palavra que eu tô falando e não numa No vida, exemplo. num exemplo de vida. Eu vou falar algo em que eu acredito, em que eu vivo, e ele vai ver, não só vai, pô, ai, porque minha mãe falou. Não, porque ela realmente não faz. Óbvio, lá Muito na legal. frente, se ele por conta própria quiser tomar Coca-Cola, é uma coisa. Mas ele vai olhar e vai falar: não, eu vi a minha mãe não só falando, mas fazendo. Então eu parei. Não tomo mais Coca, já não. Sabe? Porque eu acho muito errado. Pô, eu tô tomando aqui Coca-Cola na Ele frente me da pede, eu tenho que minha falar mãe. não. Eu quero. Não, não pode. Olha que confusão na cabeça de uma criança. Mas por quê? Então, se isso é uma situação que ele vê, que eu tô proibindo ele algo que eu faço, quando eu for tentar ensinar qualquer outra coisa pra ele, ele não vai captar aquilo de uma forma efetiva. Por exemplo, às vezes ele tá fazendo uma malcriação, uma coisa que eu não gostaria que ele fizesse. Eu vou e repreendo ele. Não pode fazer isso. Ele vai falar, ué, mas não pode tomar coca e você toma? Tá entendendo? O conceito das coisas se perdem meio que desde criancinha. Então, tudo que eu procuro fazer isso na minha família, na minha vida. Tudo que eu ensino para ele, eu quero me ensinar e eu quero mostrar. Poxa, Zé, Total, total. total, sabe? Poxa, por que tem que arrumar a mesinha depois do trabalhinho? A mamãe também faz. A mamãe tava fazendo desenho, baguncei e ele me viu limpando. Mas eu não precisei falar, ó, tá vendo? A mamãe limpa, hein? Eu não precisei fazer isso. Ele já observou, criança observa, independente de qual Sim. criança que seja. Então, isso eu acho muito legal. Muito legal você falar disso. E eu acho que essa é a função de nós, educadores. Nós somos educadores dentro de Até casa. porque, parênteses, me permita dizer isso, eu acho que muitas coisas você é o reflexo dos seus pais, Sim, que te ensinaram hoje, ajudaram a formar o seu caráter, né? Então é muito importante isso que você está falando, porque começa muito cedo. é muito Uma sério. simples limpadinha no farelo da borracha, como uma simples Exatamente. Coca-Cola que você deixa de tomar para ensinar para o seu filho que ele não deve fazer aquilo, né? Então, esse ponto seu aí é muito importante. Foi muito legal você falar disso. É muito mesmo. Sarinha, Ah. uma outra coisa. Eu sei que você é a rainha dos recebidos. Ai, meu Você Deus. recebe muita roupa, muita coisa. E eu sei que você só tem no seu armário o que realmente você usa. Então, eu sou prova viva por fazer a sua organização que muitas coisas que você recebe, 98% você usa. Então, assim, falta 1 minuto e 50 para a gente terminar a nossa live. Então, assim, eu queria te dizer só rapidão para a gente bater essa bola aqui. Eu queria falar do closet novo, da casa nova, mas não vai dar. Nossa. Como que você faz para saber o que fica e o que sai dentro do closet da Sara, do armário da Sara? Qual a Olha, sua eu. logística em 1 minuto? Tá, olha só, eu sou uma pessoa muito acumuladora. Muito acumuladora. Se eu deixar, fica realmente, isso aqui vai lotar de coisa, vai ter espaço pra andar nesse quarto. Então, de tempo em tempo, não muito tempo, porque eu realmente sou acumuladora, eu faço uma limpa. Então, eu entro no meu closet hoje e vou fazer a Mas limpa. aí te dá louca e você tira tudo. Não, eu olho e falo, pego a peça e falo assim, qual foi a última vez que eu usei essa blusa? 6 meses. Então sai. E eu tiro. Eu faço essa limpa.
De tanto em tanto tempo. E não é muito tempo, não. Uma vez por mês eu faço um negócio desse. E aí os meninos aqui em casa ficam loucas, né? A E Cintia, você doa pro pessoal, né? dou, Você tá aqui- doa... assim, a Cleide, que às vezes ajuda na cozinha, ajuda na casa, ela tem uma filha que ela é mais ou menos da minha idade. Então, às vezes eu dou tudo pra Cleide, às vezes eu dou pra Cintia. Muita coisa minha cabe na Cintia. Gente, E que toda pra mim. massa! A Cintia É. ganha muita coisa, é Puxa, verdade. se você for olhar no Instagram da Cintia, ela tá sempre com uma roupa que às A vezes eu tava Cintia ganha usando. muita coisa. Hoje ela Real. fez um story, eu tava vendo o story dela hoje, uma blusa da Guess que eu tinha, que eu dei pra Cara, eu ela. vou ter Eu que te tenho chamar de fotos. novo. Vai acabar o tempo, eu Ah, vou ter quer que te chamar de chamar? novo. Não tem problema não, se você quiser. Não, eu quero. Peraí que esse assunto tá super bom. Peraí que eu já vou te chamar de novo. Tá Gente, bom. espera que a gente volta em 10 segundos. Tá bom.